Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier. O título é A Maledicência. Nem todas as horas são adequadas ao ramo da ternura na espera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativa sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne os comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-se esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribui-lhe grande importância nas atividades verbais e dilatar-lhe a esfera da ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surge o problema de solução difícil, entre um outro aprendiz, é razoável que procurem a companhia do mestre, solucionando claridade de sua luz, mas que nunca se instalem à sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem soga semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Nós sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Que assim seja. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Bem-vindos ao nosso Evangelho Híbrido no dia de hoje. Vamos elevar nosso pensamento a Deus Todo-Poderoso, que é justiça e amor, para louvarmos e agradecermos também ao Mestre Jesus, a equipe espiritual dessa casa de luz, de acolhimento, de oração, de conforto. Assim, nós agradecemos por esse lindo planeta que Deus nos deu, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos aquece, por todos os seres que vivem nesse planeta. E somos gratos por todas as bênçãos que recebemos diariamente, que são inúmeras. E assim nós fazemos a nossa oração inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos os presentes, boa noite à nossa plateia espiritual e boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. O tema do nosso evangelho de hoje é do capítulo 12, que tem como título Amar o próximo como a si mesmo, e é baseado no evangelho de Mateus, que diz: tudo o que quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles. É importante a gente lembrar que
que Jesus veio ao planeta no momento em que nós estávamos sendo promovidos. Éramos um planeta primitivo, onde imperava a lei do mais forte, a lei do olho por olho, dente por dente. E, quando Jesus vem, há 2000 anos atrás, nós somos elevados a mundo de provas e expiação. Então, ele veio nos trazer o quê? A lei de amor, que é a lei que vige em todo o universo, na Terra, no nosso sistema solar, na nossa galáxia, nas outras galáxias. O amor é que impera. E foi por amor que Deus nos criou. Então, de acordo com o Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. E não podendo haver guia mais seguro a tal respeito do que tomar por mãos e fazer aquilo que Jesus nos exemplificou, nos falou há 2000 anos atrás. E ele pediu também, no mandamento maior, que amássemos a Deus e também amássemos ao próximo. Não são dois mandamentos, é um mandamento só. E é importante a gente lembrar que amar a Deus é mais fácil, porque nós, como criaturas criadas por Deus, nós temos dentro da nossa consciência a compreensão de que foi Ele que nos criou. Então, normalmente nós rendemos a Deus a compreensão, a gratidão, e essa gratidão, à medida que nós vamos evoluindo, vai ser transformando-se em amor. Mas é importante a gente lembrar que a gente não pode simplesmente amar a Deus. Para que seja um amor completo, nós temos que aprender também a amar o nosso próximo. Aí que a coisa complica, não é? Amar a Deus é até fácil, porque a gente acaba substituindo o temor pelo amor. Inicialmente, nós, como espíritos imperfeitos, quando chegamos no reino nominal, a gente teme a natureza, o Deus, os fenômenos da natureza, a chuva, o vento, o trovão, o fogo, a gente temia tudo isso. E também acabava temendo a fonte de tudo isso, que eram os deuses. Éramos politeístas. Para cada fenômeno da natureza, para cada reino da natureza, nós tínhamos um Deus que comandava. E fazíamos sacrifícios, muitas vezes, na tentativa de aplacar a ira dos deuses. Mas Jesus vem e muda esta visão de Deus. Diz ele que Deus é o Pai. Deus não é mais aquele Deus vingativo e cruel. Não. Deus é o Pai, que ama seus filhos e, quando necessita, ele dá uma corrigenda para a gente retornar ao bom caminho. Então, amar a Deus é mais fácil. Mas não fica completo a partir do momento que a gente não ama também ao nosso próximo. Então, é importante a gente lembrar que o amor ao próximo está contido na lei de Deus. Porque, sendo a lei de Deus amor e justiça, o nosso Pai, amando igualmente a todos, jamais poderá permitir que cheguemos até Ele sem passar pelo nosso próximo. Então, o caminho para a nossa felicidade, o caminho para a nossa evolução, passa pelo quê? Pelo amor ao próximo. E para que a gente possa amar ao próximo, nós temos que começar a retirar de dentro de nós nossos vícios e defeitos, porque saindo do reino animal, nós temos o egoísmo e o orgulho, porque lá imperava a lei do mais forte. O egoísmo fazia o quê? Com que nós percebêssemos que as nossas necessidades eram superiores às necessidades dos demais. Então, chegando no reino nominal, a partir do momento em que a gente recebe as leis divinas da consciência, a gente sabe que lentamente tem que começar a trabalhar para diminuir o quê? Não só o egoísmo, mas também o orgulho, e transformar isso no quê? Naquilo que Allan Kardec sintetiza como sendo a doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Então, se nós não tivermos caridade dentro do nosso coração, não adianta nós amarmos a Deus, porque, infelizmente, ainda não vamos amar o próximo. E para nos aproximarmos de Deus, nós temos que aumentar a nossa capacidade de amar. Eu sei, todos nós já temos um pouco de amor dentro do coração, amamos a nossa família, amamos o nosso time de futebol,
amamos o nosso pet, amamos os nossos amigos, mas o mais difícil é amar aqueles com quem nós não temos um bom relacionamento. Por quê? Sendo a reencarnação um dos pontos fundamentais da doutrina espírita e também os pontos fundamentais das leis divinas, se nós olharmos para o nosso passado, não fomos lá grande coisa, não. Cometemos muitos erros, prejudicamos a muitas pessoas, então, para que possamos aumentar a nossa capacidade de amar, Deus coloca na nossa família, ou próximo de nós, aqueles espíritos com quem nós tivemos divergências no passado, e aí nós precisamos aprender a amar. É difícil? Sim. É difícil amar a quem nos agride, a quem nos ataca, a quem não nos perdoa, porque nós ainda temos muito forte dentro de nós o olho por olho, dente por dente. Mas, como disse Jesus, precisamos aprender a amar a Deus e precisamos aprender também a amar o próximo, porque só assim nós iremos fazer a nossa evolução. E para amar o próximo, um dos guias que nós temos, o que é? É a análise da nossa consciência. Eu faria aquilo que o próximo está fazendo contra mim? Normalmente, a gente pensa que se alguém me agride, eu teria que agredir de volta, mas não. Aí Jesus veio nos trazer a fórmula para nos livrar disso, que é através do perdão. E Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveríamos perdoar, e a resposta do mestre foi 70 vezes 7 vezes, ou seja, só vamos chegar a amar o nosso próximo quando aprendermos a perdoar. Na família, é mais fácil a gente perdoar aqueles com quem nós temos dificuldade de relacionamento, mas quando a gente sai para fora do nosso núcleo familiar, como dizem hoje os cientistas sociais, quando a gente sai da nossa bolha, e todos nós gostamos de viver dentro de uma bolha em que as pessoas pensam, agem semelhantes a nós. Essa é a bolha que nós gostaríamos de viver. Nós temos que aprender a conviver com as bolhas que são de pensamento de pessoas diferentes de nós. Aí sim, nós estaremos aumentando a nossa capacidade de amar. Então, é importante a gente lembrar. Não conseguiremos amar a Deus se não conseguirmos amar ao nosso próximo. Esse foi o mandamento que Jesus nos trouxe. E, se quisermos permanecer no planeta quando ele for elevado a mundo de regeneração, não tem outra alternativa senão aprender a amar. Senão, infelizmente, nós vamos ter tantas oportunidades quantas nós necessitamos em outro planeta, em outras condições, provavelmente mais difíceis. Então, se nós queremos permanecer nesse planeta lindo e maravilhoso, temos que aprender a amar. E o próprio Allan Kardec nos esclarece a respeito disso, dizendo que fora da caridade não há salvação. Então, o que é a caridade? Não é a caridade material. Essa é fácil da gente fazer. Mas a caridade de aceitar e compreender aqueles que pensam diferentes de nós. Então, quando nós conseguirmos fazer isso, nós estaremos iniciando o processo de amar o próximo. Então, agora, antes da oração final, nós vamos fazer a nossa irradiação. Você que está em casa, pense em alguém, um amigo, um inimigo que precisa do perdão, um amigo que precisa de energias, e vamos enviá-las para ele. Nós também vamos enviar as nossas energias àqueles espíritos que estão nas regiões de sofrimento por terem tirado a própria vida, que eles têm fé, têm esperança que Jesus não desampara ninguém. Todos nós podemos errar, mas todos nós recebemos uma nova oportunidade de acertar. Então, chegando ao momento final da nossa oração, nós queremos pedir ao nosso Deus que Ele nos auxilie nessa semana que inicia, nos dando muita coragem, paciência, resiliência, para nós seguirmos em frente com os nossos desafios.
Nesse momento também nós pedimos por todos aqueles irmãos sofredores que estão nos leitos dos hospitais, que estão nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, e pela paz no mundo, Senhor. Pedimos também que todo homem consiga colocar dentro de si mais fé, mais amor, mais caridade, caridade ao próximo, a todo ser que vive nesse planeta. E assim nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Também nesse momento, nós queremos agradecer a presença desses irmãos espirituais que vêm até os nossos lares, os que se algum deles sentir a necessidade de um maior acolhimento, que venham até o nosso centro espírita, acompanhado pelos trabalhadores, e serão recebidos com muito respeito e carinho. E convidamos também para amanhã às 19 horas estarmos juntos em mais um Evangelho do Centro Espírita Allan Kardec. Boa noite a todos.